De acordo com teólogos, profetas e historiadores, o ser conhecido como Anticristo um dia se erguerá para destruir a fé da humanidade em Deus e lhe negar a salvação final. Mas se isso for verdade, quando vai acontecer? De acordo com estudiosos, Nostradamus previu 3 anticristos em suas famosas quadras. O primeiro homem do pecado previsto, Napoleão Bonaparte. Um imperador nascerá próximo à Itália. Ele custará muito caro ao império. Ele é menos príncipe do que açougueiro. Napoleão pode ser considerado o anticristo. Por quê? Porque ele tentou unificar toda a Europa e até a Rússia sob o seu poder. Onde quer que ele fosse, ele conquistava e engolia um país após o outro. Nostradamus também prevê um segundo anticristo. Ele surgirá na Alemanha, sedento pelo domínio mundial. Bestas ferozes e famintas cruzarão os rios. Grande parte da batalha se dará ao Richter. O maior de todos em uma jaula de ferro será arrastado, quando o filho da Alemanha nada observar. O personagem seguinte dos anticristos de Nostradamus se chama Richter, bem parecido com Hitler. Outra pessoa que foi da pobreza ao poder e conseguiu enganar a todos e assumir o comando. Ele tentou conquistar o maior número possível de países e colocá-los sob o domínio tirânico da raça ariana. E ele pareceu invencível por algum tempo. E ele tinha características quase divinas. O terceiro anticristo previsto por Nostradamus permanece um mistério e sem identidade. Seu nome, Mabus. Mabus, morto embora, retorna. Morto embora, retorna. Morto embora, retorna. Homem e animal sofrem terrivelmente. Então de súbito sobrevém a vingança. Muito sangue, sede e fome quando o cometa passa. De acordo com as quadras de Nostradamus, a região de origem do anticristo vai estar mergulhada no caos. Quem quer que ele seja, muitos acreditam que a tecnologia moderna está abrindo caminho para o domínio do anticristo. Uma única transmissão de TV pode atingir bilhões em uma única noite. Como o anticristo é alguém que vai subir ao poder rapidamente, é óbvio que o uso de redes sociais será uma forma excelente dele se tornar mais popular e conhecido e finalmente chegar ao poder. De acordo com o livro do Apocalipse, aqueles que ficarem para trás serão marcados para sobreviver no mundo pós-arrebatamento. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Muitos acham que a marca da besta já existe, e que muitos a estão abraçando de forma irresponsável. A tradução da Bíblia nos diz que 666 vai ser a marca da besta. O único sinal que nós vamos ter quando o anticristo chegar ao poder, de acordo com a Bíblia, é que nós vamos receber a marca da besta para poder vender, comprar ou trocar qualquer item. Basicamente, toda a economia controlada por um indivíduo. De acordo com o livro do Apocalipse, antes que o Filho de Deus possa voltar, o filho do demônio deve se erguer. Alguns dizem que ele já está aqui. O anticristo teria uma aparência mais elegante e polida, mais humana, diferente do anticristo de 2000 anos atrás. Uma
Uma das características do anticristo a qual devemos estar atentos é que, em primeiro lugar, ele vai nos convidar a fazer uso do seu poder. Ao longo da história, não faltam pessoas acusadas de ser o anticristo. É claro que Napoleão e Hitler não eram o anticristo. Pelo menos não o único anticristo. Porque nós ainda estamos aqui. De acordo com o livro do Apocalipse, o anticristo vai ser alguém extremamente carismático. Alguém bonito. Capaz de mentir sem qualquer remorso. Mas como seria um mundo unificado pelo anticristo? Emergem 3 possibilidades diferentes. A primeira envolve um mundo em que todos ignoram a sua chegada. Uma ideia comum é a de que seria um mundo com um só governo sob o domínio do anticristo. O mundo inteiro governado pelo mal. Todos no mundo adotam voluntariamente a marca da besta, implantando um chip de rastreamento por satélite. E haverá um líder que vai parecer puro, que vai parecer sagrado. As pessoas vão se unir em torno dessa pessoa, mas seu único objetivo é concentrar o poder. O grande irmão monitora suas palavras e pensamentos. A Terra torna-se uma grande prisão. Imagine um mundo sob um único governo totalitário. Nós já vimos isso antes e milhões de pessoas foram executadas. Foram executadas. Foram executadas. As pessoas não tinham o direito de ir e vir, tinham que trabalhar onde o Estado mandava e obter tudo o que queriam do Estado. Com o arrebatamento dos justos, os pecadores herdam a terra. Nesta visão, quando todos os justos forem levados, as únicas pessoas ainda vivas, ainda conscientes, seriam mais. É realmente uma visão horrível, um mundo governado pelo anticristo. Depois que o anticristo se rebelar, a fachada de paz será abandonada e todos deverão se ajoelhar diante dele ou morrer. O anticristo, usando as armas e exército à sua disposição, iniciará um holocausto contra toda a humanidade. Ogivas nucleares cairão dos céus. Armas químicas contaminarão terra, mar e ar. Os sobreviventes serão bombardeados por agentes biológicos criados para infligir uma morte lenta e dolorosa ao que restar da humanidade. O que quer que aconteça sob o domínio do anticristo, o último passo é sempre o mesmo. Depois de 7 anos, Jesus retorna e enfrenta o anticristo. Centenas de milhões morrem. O sangue de bons e maus flui pelo vale de Megido. Armagedon é o nome que o livro do Apocalipse dá à grande batalha, ao confronto cataclísmico entre os filhos da luz e os filhos das trevas. A boa notícia: Cristo vence. Satã ficará preso no inferno por 1000 anos. O anticristo está aqui, na Terra. Milhões em todo o mundo temem a sua chegada. De acordo com os fiéis, quando o anticristo chegar, aqueles que o reconhecerem e o evitarem receberão a salvação eterna. Por outro lado, se ele for real e você cair em sua conversa, terá muito tempo para se arrepender desse erro. Um capitão da grande Alemanha coletará para si mesmo, por ajuda forçada para o Rei dos Reis, com a ajuda da Hungria, de tal forma que sua rebelião causará grande derramamento de sangue. Eles adotariam cruzes de ferro entortadas. Sob a santa aparência de libertar os povos da escravidão, ele próprio usurpará o poder do povo e da cidade.
Realizará o pior, graças a uma nova república seguindo para o combate com ideias falsas. Até nos lembrarmos de como horrivelmente irreais foram. Em todas essas quadras, Nostradamus descreve com precisão Hitler e o Terceiro Reich. E ainda há outras 3 quadras que, é claro, são sujeitas a debates entre os especialistas. Ela contém a palavra Richter. Alguns afirmam que aqui Nostradamus está realmente dando o nome de Hitler. Some commentators maintain that in these, Nostradamus is actually giving the name Hitler. They cannot be applied, I think, with any logic to any other person in history that we know to date. Unless they're futuristic, and I'm quite wrong, they're Hitler. And the name Hitler next to them seems to me to be pretty conclusive. A liberdade não será recuperada, será ocupada por um homem negro, orgulhoso, vilão e injusto. Quando a questão do Papa for revelada por Richter, a República de Veneza ficará irritada. Parece que há pouca dúvida que Hitler seja mencionado aqui, mas a segunda quadra é mais difícil de interpretar como Hitler, especialmente quando sabemos que a palavra Richter, em latim, quer dizer Rio Danúbio. Os 2 maiores da Ásia e África terão sido ditos vir do Reno e do Richter. O Danúbio, com certeza, parece fazer mais sentido nesse caso, como sugerido pelo autor de O Destino das Nações, Sr. Arthur Predites. It's clearly a reference to the river Danube. History is the Latin name of Danube. Mas ambos os comentaristas não podem estar certos, ou podem. Talvez Nostradamus tenha lançado uma tentativa de desviar o assunto. Talvez 2 significados são pretendidos, porque na terceira quadra é possível ver os 2 pontos. Bestas ferozes de fome atravessarão nadando os rios, a maior parte dos campos contra Richter. Numa gaiola de ferro, o grande será arrastado quando a criança alemã não respeitar lei alguma. Hitler ou Danúbio? Os 2 se encaixam. Então fica óbvio que Nostradamus teve sucesso em confundir mesmo os nossos estudiosos de hoje. Mas apesar da sua tentativa de desvio do assunto, não há dúvida em outra quadra que Nostradamus viu Hitler e descreveu suas atrocidades com trágica precisão. As for instance, the one in which he mentions Nero. By the third premier, he evidently means the leader of the Third Reich, which was Hitler. O terceiro premier, muito pior do que Nero, vê o derramamento de sangue humano. Ele fará com que fornos sejam reconstruídos. Irmãos e irmãs serão escravizados em vários lugares. Eles serão oprimidos. Testemunharão sua coragem, impudência, nudez. O sanguinário imperador, por discurso, vai assar a língua, a carne e os ossos. Eles pensarão ter visto um sol na noite, e um porco meio homem é o que será visto. Barulho, cantos, batalhas no céu serão observadas, e bestas cruéis falarão para serem ouvidas. Aqui está outro exemplo de como a profecia só se torna clara depois de acontecida. Poderia-se dizer que o próprio Nostradamus não tinha certeza do que estava vendo. Seria difícil pensar que em 1560, que um dia o homem voaria e usaria máscaras de oxigênio. Então ele escreve a visão, meio porco, meio homem. Quando o porco meio homem for visto, barulho, cantoria, batalhas no céu serão observadas. E bestas cruéis falarão para serem ouvidas. Bestas cruéis ouvidas a falar é o som da comunicação entre os pilotos de combate nos céus da Europa.
machinery in a very strange way. He understood aeroplanes, he understood flying in the air, he understood ships that went underwater full of men, and all these things, which was very, very strange. He was writing in 1555 odd. Tivemos recentemente um papa cujo papado foi um dos mais curtos. Foi João Paulo I, um papado de apenas 3 semanas. Sua inesperada morte foi não apenas um grande choque para a Igreja e para o mundo, mas uma fonte de mistério, controvérsia e especulação. Embora tenha sido oficialmente publicado que o Papa morreu de causas naturais, várias questões foram levantadas. Questões essas que poderiam se relacionar diretamente a uma das quadras, na qual Nostradamus declara que um Papa terá um precoce fim. Nesta altura, devemos enfatizar que nós estamos preocupados em reunir a evidência dos especialistas e não tomar uma posição sobre sua validade ou não. Mas estamos lidando com profecias e deveriam ser consideradas como tal. Depende de você, afinal de contas, acreditar ou não. Porque nós temos agora uma quadra que diz que um Papa será envenenado. E é bem possível que Nostradamus esteja se referindo ao Papa João Paulo I. Quando a tumba do grande romano for encontrada, um Papa será eleito no dia seguinte. Ele não será aprovado pelo concílio. Envenenado seu sangue no cálice sagrado. A tumba de São Pedro foi finalmente consagrada na Basílica de São Pedro durante o papado de Paulo VI. Quando ele morreu em 1978, o próximo Papa eleito foi João Paulo I. Um Papa será eleito no dia seguinte. Ele não será aprovado pelo concílio. The head of the world's most powerful church, new to his office, has turned out to be quite a different man from what his electors imagined. He has shown himself to be conservative, staunchly and outspokenly anti-communist, and seems prepared to impose much more discipline on his clergy. Uma noite, ele encontrará uma série de cardeais, janta com 2 outros e vê mais 2 antes de se retirar. Na manhã seguinte, ele foi encontrado morto na cama. The brief official announcement says he died of a heart attack. As far as anyone knows, he had been in perfect health. There is no autopsy. Church rules imply that there should not be. And the city's 2 most prominent embalmers are quickly whisked by limousine to the bedside to perform their task, obliterating forever the cause of death, and leaving the question of who done it buried in the Byzantine workings of the church. There were rumors he was not found at the right time and people should look to him, he was dead in his bed. Well, Nostradamus says that he was poisoned because the cardinals decided they had made the wrong choice and wanted another person in the place. That's quite a statement. It's quite a statement. I appreciate it. If your rival lawyers have to carry it out, that's fair enough. But that is in the prophecies quite genuinely. Ele, que será coberto com um grande manto, será induzido a cometer alguns grandes atos. Os 12 vermelhos irão sujar a toalha de mesa e um assassinato será cometido. Devemos nos voltar para outro profeta, Malaquias, que viveu antes de Nostradamus e escrevia sobre papas. Nostradamus, and who wrote exclusively about the popes. His name was Malachi. São Malaquias, um bispo irlandês do século XII, devotava seus poderes videntes para o futuro dos papas romanos. Ele previu 112 papas a partir do ano 1143, usando títulos simbólicos e característicos para descrever cada papa. De acordo com São Malaquias, nosso papa atual, João Paulo II, é o papa número 110. O papa número 111 é descrito como Olive's Glory, e o Papa 112, Pedro o Romano, o último dos papas de São Malaquias. Ele diz: na última perseguição da Santa Igreja Romana estará sentado Pedro, o Romano, que levará o rebanho entre terríveis atribulações. Passadas as atribulações, a cidade das 7 colinas será destruída e o terrível juiz julgará seu povo. Aqui nós temos uma chance de olhar o futuro da Igreja Católica em Roma. Sabendo que São Malaquias disse que haveriam 112 papas e João Paulo II é o número 110, então na teoria dele só haverá mais 2 papas em Roma. O último será chamado Pedro e o outro não temos certeza. Todavia, há um outro profeta cuja profecia aterradora continuou a ecoar pelos séculos e hoje ressoa ainda mais.
São Malaquias, que profetizou sobre os papas. São Malaquias foi um bispo que viveu na Irlanda durante o século XII. Em 1139, durante uma visita a Roma, ele teve uma visão. Diante dele surgiram frases em latim identificando os 111 papas que governariam a Igreja Católica até o fim dos tempos. He uttered 111 Latin mottos, which are supposed to represent the nature, the name or destiny, or the coat of arms of every pope until Judgment Day. Muitas dessas frases são precisas demais para serem mera coincidência. João 23, o Papa número 107 na profecia, é chamado de Pastor et Nautam, pastor e marinheiro. Antes de se tornar Papa, em 1958, ele foi o patriarca de Veneza, uma cidade marítima. Paulo VI é Flos Floram, flor entre flores. O brasão dele tem flores de lis. John Paul II, who is called De Labora Solis in the prophecies, which means the sun's eclipse, the sun's labor. He is the only pontiff on the list that was born on an eclipse and later entombed during an eclipse. E o Papa número 111, o último na profecia. De Gloria Olivae, from the glory of the olive. That's the current Benedict XVI. No final da lista, Malaquias proferiu uma frase horrenda, desta vez sem número. Durante a perseguição final, o trono da Santa Igreja Romana será ocupado por Pedro o Romano, que apacentará os cordeiros em muitas atribulações, depois das quais a cidade das 7 colinas será destruída e o terrível juiz irá julgar seu povo. O fim. Malaquias está descrevendo o fim da Igreja Católica ou o fim do mundo que conhecemos. Pedro o Romano, o último Papa, virá depois do atual Bento XVI? Alguns especialistas acreditam que, como seu título não tem número, eles são um só. São Malaquias, Nostradamus e Mãe Shipton previram eventos que desde então se tornaram história. Quem são os videntes de hoje e o que podem nos dizer sobre nosso destino? No Vaticano foi registrado outro momento histórico desta sexta-feira nos preparativos para a beatificação do Papa João Paulo II. A correspondente Ilse Scamparini acompanhou. O túmulo na Gruta Vaticana foi aberto hoje de manhã, 6 anos depois da morte do Papa polonês. Dentro do caixão de madeira, que permanecerá fechado, outros 2 caixões protegem o corpo de João Paulo II. O secretário de Estado do Vaticano, Tarcísio Bertone, e o assessor pessoal de João Paulo II, durante 40 anos, cardeal Stanislau Dziwisz, fizeram as primeiras homenagens e orações. A lápide que cobria a tumba deverá ser levada para uma igreja da Polônia como relíquia. Para proclamar João Paulo II beato, a igreja reconheceu como milagre o caso da freira francesa Marie Simon Pierre, que teria se curado do mal de Parkinson depois de pedir a intercessão dele. A irmã vai se juntar a outros milhares de fiéis que já estão chegando para acompanhar a celebração. No domingo, dia da beatificação do Papa João Paulo II, o caixão será exposto na Basílica de São Pedro. 50 chefes de Estado confirmaram a presença na cerimônia. O Brasil será representado pelo vice-presidente Michel Temer. E para comentar a cerimônia de beatificação do Papa João Paulo II, a gente recebe aqui no estúdio o mestre e doutor em Direito Canônico, Monsenhor André Sampaio. Monsenhor que foi diplomata brasileiro na Santa Sé durante 10 anos e encontrou diversas vezes com o Papa João Paulo II durante toda essa trajetória. Não é verdade? Verdade. Muito obrigada pela participação. Prazer é todo mundo estar com vocês. Boa tarde. A gente pode dizer que a beatificação é o primeiro passo para a canonização? É um dos passos para a canonização. Na verdade, a canonização ela se inicia com um processo inicial. Primeiro, uma vontade, com, digamos, o início de um processo que é feito pelo bispo. Durante muito tempo foi feito pelo Papa, mas, na verdade, o bispo da diocese, qualquer diocese do mundo, qualquer eparquia oriental também, ele apresenta, ele dá início a esse processo. Então, o ator, no caso, pode ser o próprio bispo ou alguém que solicitou ao bispo que dê início ao processo. E ele vai escolher um postulador da causa, que é aquele que vai acompanhar
e vai estudar sobre a vida, então, deste servo de Deus. Nesse caso da beatificação ficou comprovado o milagre, né, por intercessão de João Paulo II, a cura, né, do mal de Parkinson da freira francesa. Agora, a partir de agora, a gente estava conversando, né, que ele precisa acontecer um outro milagre, também pela intercessão de João Paulo II, a partir de agora, né, de hoje, para que a canonização possa ser feita, é isso? Quando ele iniciou o processo, ele já recebeu o título de servo de Deus. Quando foi comprovadas as suas virtudes de vida, no caso, então, ele passou a ser venerável servo de Deus. Com o milagre, então, chegamos aqui à beatificação, Beato João Paulo II. E aqui concluímos um processo, então é necessário um novo milagre para, sim, chegar à canonização a partir de agora, e o título, então, de santo. E, nesse caso, por que foi mais rápido esse processo de beatificação do que o normal, que normalmente acontece nesses casos? Aqui, no caso, só houve um detalhe, que é a questão do tempo. Como já se tinha o processo feito, como já se tinha tudo já preparado, então o Papa pode, como aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá, reduzir o tempo para, digamos, que o processo ande. Normalmente o processo dura... Inicialmente 5 anos. E existem processos que duram até hoje, durante anos e até séculos. E no caso de João Paulo II durou? João Paulo II foi realmente rápido. Lembramos, a morte tem 6 anos. Mas aí, imediatamente, logo depois da morte... Já praticamente, né, se deu início. Até porque no funeral... o povo de Deus aclamava, né, santo súbito, né, façamos santo agora. Isso acelera o processo também, a aclamação popular. Isso ajuda muito, porque é o reconhecimento do povo de Deus, da comunidade, não só católica, da comunidade geral, dessa vida de santidade, das virtudes que João Paulo II tinha durante a sua vida, desde o início até o pontificado como Papa. O Papa Bento XVI rezou diante do caixão de João Paulo II, seguido pelos cardeais e autoridades do Vaticano. Durante toda a tarde, os fiéis vão poder entrar na Basílica de São Pedro para orar em frente ao caixão com o corpo do Papa polonês. Agora, a gente estava comentando até ali atrás, antes da gente entrar aqui no estúdio, sobre essa questão dos caixões, né? São 3 caixões, né? Seguindo as normas, porque existe uma norma, existem documentos, né? Muitas vezes, eu até lamento porque muitas vezes nós católicos não lemos os documentos da Santa Sé. Mas quando se fala do funeral, existe toda uma norma para o funeral. E o Papa, ele é sepultado dentro de um primeiro caixão, né, de madeira, né, de cipestre, e depois esse caixão é colocado dentro de um caixão de zinco, que é lacrado, e o caixão de zinco é colocado num caixão de carvalho. E aí sim, colocado na cripta e colocado mármore. E não foi necessário retirá-lo. Como é um fato recente, tem 6 anos. Então, não houve necessidade nem de abri-lo para, no caso, retirar as relíquias, porque já existiam as relíquias, no caso, o sangue, que foi utilizado para fazer o relicário. Pois é, exatamente isso que eu ia perguntar. A questão do sangue, normalmente isso acontece ou não? No caso dele aconteceu, porque ele era um Papa muito popular e precisavam de uma relíquia para algum tipo de exame depois para comprovação Não, na verdade, coisa? A relíquia sempre é tirada ou do corpo, do santo, na verdade, do beato, do servo de Deus, ou então, né, daquilo que ele utilizou, da roupa ou algo que ele tocou. E aqui no caso, quando o Papa estava internado, né, falamos das últimas semanas de vida, foram retiradas 4 ampolas de sangue. E essas 4 ampolas foram guardadas, elas não foram utilizadas que o Papa veio a falecer. Então essas 4 ampolas foram guardadas. 2 conservadas na Clínica Gemelli, que pertence ao Vaticano, e 2 ampolas foram entregues ao, na época, secretário de Vichy, que é atualmente cardeal, e ele as guardou. A partir das 2 ampolas que estavam com o cardeal, é que foram feitas, aqui nós vimos, foram feitos 2 relicários. Então, esse que nós vimos que foi utilizado hoje na cerimônia, e o outro está em Cracóvia. Como é que funciona o processo para que o milagre seja validado? É uma junta médica? Como é que a pessoa que diz ter recebido essa graça, ela vai na igreja e comunica e aí passa por um processo? Aqui, com a beatificação, na verdade, essa devoção deveria estar restrita a um espaço geográfico. Então, no caso, por exemplo, da irmã Dulce, né, a Diocese de Salvador, e máximo ao Brasil. No caso do Papa, seria a Diocese de Roma, porque ele foi Papa em Roma, e também a Polônia. Mas o carinho, o amor, como nós colocávamos, você colocou de forma tão clara, como impedir essa devoção tão grande do povo de Deus
né, a esse homem que a população teve contato, que o conheceu tão de perto. Então, nesse caso, essa devoção obviamente vai se estender a todas as pessoas. Então, caso ocorra um milagre, e a pessoa queira notificar e reconheça, em primeiro lugar, essa ação, vai se notificar à diocese. Então, procure a sua diocese, a sua arquidiocese, a sua eparquia, a sua prelazia e comunique ao bispo. E a partir daí, então, ele vai comunicar à Santa Sé e aí vai ser feito exatamente isso. É necessário que se comprove um milagre. Porque se eu tenho uma explicação científica do fato, se eu tenho um laudo médico, então isso não é um milagre. Bom, senhor, muito obrigada pela participação nesse domingo tão especial aqui com a gente. Foi ótimo para a gente tirar algumas dúvidas. Especial.